Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 27. Eu estou lendo o Novo Testamento na tradução Nova Almeida Atualizada. E nesta tradução nós temos os seguintes temas. O versículo 1 e 2, Jesus é entregue a Pilatos. Lembrando que nós estamos agora já no final, esse é o penúltimo capítulo do Evangelho segundo Mateus. Então, falando agora dos últimos momentos da vida terrena de Jesus. Então, Jesus é entregue a Pilatos, aí a partir do versículo 3, a morte de Judas. A partir do versículo 11, Jesus diante de Pilatos. A partir do versículo 15, Jesus é condenado à morte. E a partir do versículo 27, os soldados zombam de Jesus. E a partir do versículo 32, a crucificação de Jesus. E a partir do versículo 45, a morte de Jesus. E do 57, o sepultamento de Jesus. E este capítulo, então, termina falando sobre a guarda do túmulo, a partir do versículo 62. Lembrando que são 66 versículos no capítulo 27. Dois destaques que eu faço aqui nesse capítulo. Primeiro, os soldados zombam de Jesus. O versículo 27 diz que logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" E, cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Observe que ali há uma série de desprezo, de dor, de sofrimento de Jesus. Além da dor física, da questão das chicotadas, na própria crucificação, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos. Jesus sofreu toda a zombaria, todo o desprezo dos soldados e também de todo aquele povo que estava ali acompanhando a via dolorosa, e ele sofreu tudo isso para te salvar. Zombaram, cuspiram e levaram ele para ser crucificado. E o outro destaque que eu faço é exatamente aqui na morte de Jesus. Diz então que ele foi crucificado, a morte foi por meio da crucificação, e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Versículo 50. E aqui está o destaque. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. Então veja, algo muito importante aconteceu. O véu que separava no Antigo Testamento, o santuário tinha locais específicos no templo, no santuário. Então tinha o pátio, tinha o átrio, que era o lugar de dentro do santuário, e tinha um lugar específico que era apenas para os sacerdotes. Esse lugar chamava Santo dos Santos.
A partir do momento da morte de Jesus, esse lugar não existe mais. Porque o véu que separava já não separa mais. O véu agora se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a partir daquele momento, todos nós temos livre acesso a Deus. O sacerdote, ele era responsável por ouvir o povo e falar com Deus. Ou seja, o povo não tinha livre acesso a Deus, só podia chegar a Deus por meio do sacerdote. A partir do momento da morte de Jesus, todos nós que seguimos a Jesus, podemos agora ter livre acesso e falar diretamente com Deus, sendo que Jesus agora é o intermediário, por meio, inclusive, do próprio Espírito Santo. Então, isto aqui é um marco para a história da fé e de todos aqueles que amam e temem a Deus. A morte de Jesus nos deu livre acesso a Deus e, o mais importante, nos deu perdão, nos deu salvação e nos deu uma nova vida. Então, este capítulo, ele é um capítulo muito importante para a mensagem do Evangelho, onde Jesus sofre não só a dor física, mas todo o escárnio, toda a zombaria, morre naquela cruz para que você e eu, para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna e livre acesso a Deus. Então, são esses os destaques que eu faço. Deus abençoe a sua vida. Continuamos firmes no propósito. Um abraço a todos. Fiquem na paz.